ZYB 859. EPTV. A gente vive com você. Bom dia, cidade. Oferecimento Le Mans, novo C4 Lounge 2019. Faça um test drive. Olá, bom dia. 7h10, a quinta-feira, 3 de maio, começando. Veja os destaques aqui da nossa região. 2 homens foram presos ontem à noite em Hortolândia depois de roubar uma casa. Eles estavam com uma criança de 10 anos para não chamar a atenção dos policiais. A polícia acredita que os bandidos agiam sempre da mesma forma. Escolhiam uma casa, tocavam o interfone, a campainha para ver se tinha alguém. Quando não tinha ninguém, entravam e roubavam tudo o que queriam. Ao vivo eu trago informações do movimento na rodovia Santos Dumont. E tem oportunidade de emprego para quem busca uma vaga no mercado de trabalho em Campinas. Eu estou no Centro de Apoio ao Trabalhador com os destaques do dia. Já pensou em ser promotor de vendas? Daqui a pouquinho eu trago os detalhes. O Bom Dia traz também a derrota da Ponte Preta diante do Flamengo ontem pela Copa do Brasil. Uma criança de 10 anos era usada pelo pai e pelo avô para despistar a polícia durante crimes em Hortolândia, mas ontem à noite eles foram pegos. Um homem de 65 anos que já foi preso por estupro e o genro dele de 36, que tem passagem por roubo, furto e receptação, foram detidos por volta das 9 horas da noite no Parque Hortolândia. Eles são suspeitos de terem roubado esta casa e o pior é que não estavam sozinhos. No carro, os policiais encontraram uma criança. O menino de 10 anos é filho do homem de 36 anos e neto do idoso. Que dificilmente uma criança tranquila lá no banco de trás do veículo não chamaria atenção, mas devido ao horário e às ruas que eles estavam, despertou a suspeita. Longe do pai dele, ele, muito assustado, nos disse que o pai estava adentrando as residências e pediu para que ele não dissesse nada. A polícia acredita que os bandidos agiam sempre da mesma forma. Escolhiam uma casa, tocavam o interfone, a campainha para ver se tinha alguém. Quando não tinha ninguém, entravam e roubavam tudo o que queriam. No carro em que estavam foram encontradas uma máquina lava-jato, relógios, uma TV e um tênis. Tudo tinha sido roubado na mesma noite. Por terem cometido o crime junto com a criança, além do roubo, os 2 homens também vão responder por corrupção de menores. Eles estão presos, o menino de 10 anos foi entregue para a mãe e o carro usado na ação já tinha participado de outros crimes. A polícia tem denúncia até desse veículo parado em frente às casas, observando possíveis vítimas. Informações do trânsito ao vivo agora para você. Vamos lá para a rodovia Santos Dumont, saber como está o movimento. É a Ellen Sacconi que conta para a gente. Bom dia, Ellen. Oi, Lari, bom dia a todos. O motorista que está chegando a Campinas precisa de bastante paciência aqui na Santos Dumont. Você vê bem aqui atrás de mim que o movimento é intenso. Para quem está saindo, indo sentido Bandeirantes, pista livre, mas para quem está chegando, realmente muito carro. Bastante ônibus, a gente vê vários fretados que vêm chegando esse horário. Em alguns momentos a rodovia acaba parando mesmo, os motoristas precisam de paciência para a chegada então aqui em Campinas. Agora a gente está num trecho do bairro Osiel, bem na entrada do centro de saúde, que tem bastante pedestre, nós estamos em cima da passarela, você vai ver aqui atrás de mim que tem um ponto de ônibus, então o movimento de pedestres é realmente bastante intenso e aí um número chama atenção. Entre 2016 e 2017, a rodovia Santos Dumont registrou 33 atropelamentos entre Campinas e Indaiatuba, segundo a concessionária AB Colinas. O detalhe é que todos eles aconteceram próximos aos pontos de travessias, como passarelas, que é essa que a gente está agora, e também os viadutos. São acidentes que poderiam, claro, ser evitados. A rodovia Santos Dumont tem 21 locais de travessia, 8 deles ficam aqui no perímetro de Campinas, no perímetro urbano de Campinas. Então a gente chama a atenção para evitar realmente, porque existe esse bloqueio que a gente vê no meio da pista, mas muita gente se arrisca, passa por baixo muitas vezes da passarela e acaba provocando um acidente, o que é um risco não só para o pedestre, mas também para os motoristas. Vamos reforçar que o trânsito está bastante intenso para quem chega aqui em Campinas. Larissa.
Tá certo, Ellen, fica o nosso alerta então para quem passa por esse trecho, é um ponto que costuma ser bastante complicado nesse horário do dia mesmo. E a gente segue falando de trânsito, agora com imagens ao vivo da entrada de Campinas pela Avenida Prestes Maia. A gente segue com o nosso giro aí pelas câmeras. A entrada pela Prestes Maia também já está parada, tá? O motorista para mesmo aí no trevo de acesso, que a gente sempre fica de olho aí no canto esquerdo do vídeo. Então, atenção, porque é uma parada brusca, um pouco antes está liberado, então a parada é de repente, tá? O nosso alerta para o motorista. Também temos imagens gravadas agora há pouco na rodovia Dom Pedro. Esse é o quilômetro 144, bem pertinho do entroncamento com a Anhanguera. A Dom Pedro, por enquanto, tranquila, um pouquinho mais de movimento para quem vem no sentido Jacareí, mas ainda não é considerado uma lentidão, nenhum congestionamento. Quem segue pela Dom Pedro pode vir tranquilo aqui na altura de Campinas. E tem um alerta que depois de 3 semanas, o governo do estado liberou ontem a rodovia Mogi Bertioga, que é a estrada usada por muita gente ali da região, para ir para as praias do litoral norte. Essa rodovia estava interditada desde o dia 11 de abril e durante esse tempo foram retiradas algumas pedras que poderiam cair. A água de uma nascente também teve que ser desviada para evitar novos deslizamentos. Apesar dessa liberação, as obras continuam por cerca de 3 meses ali na rodovia. Durante essa semana vai ter estreitamento de pista em vários pontos, mas isso não vale para os fins de semana. E, claro, se chover forte, pode ter nova interdição. E essa semana foi comemorado o Dia do Trabalho. Para quem está em busca de emprego, tem várias vagas disponíveis no Centro Público de Apoio ao Trabalhador aqui de Campinas. Repórter Paulo Gonçalves está lá para contar quais são as oportunidades. Paulo, bom dia. Bom dia, Larissa. Olha, a gente atualizou agora há pouco. São 91 vagas para quem está buscando buscando trabalho no mercado de trabalho aí em Campinas. Dessas vagas que estão disponíveis, 80 são só para promotor de vendas, principalmente na área de telefonia celular. É venda de recarga, plano de telefonia, chip, enfim. O salário, ele começa com R$ 1.260 por uma jornada de 6 horas. Agora existe a possibilidade também de uma jornada de 8 horas de trabalho com um salário um pouco maior. Você vê que o pessoal já está começando a chegar aqui no CEPAT, né, procurando emprego. Hoje a gente está aqui com o secretário de Trabalho e Renda para conversar com a gente. Secretário, no caso dessa oportunidade para promotor de vendas, o que é exigido? Exigido somente o ensino médio completo, não precisa de experiência. E se cadastrar aqui no CEPAT, quem não se cadastrou ainda, trazer os documentos pessoais, comprovando de endereço. Existem outras vagas também hoje disponíveis aqui, né? Existe, nós temos vagas para mecânico, funileiro, atendente de vendas, enfim, várias áreas de serviços e etc. E até uma de mecânico para ar-condicionado, salário bom, né? Mecânico para ar-condicionado, salário R$ 3.000, também ensino médio completo. Salário acima do que a gente estava falando aí. Tem também essa semana, né, a questão da comemoração do Dia do Trabalhador. Então tem uma sala montada aqui com vários estandes, né? E, secretário, o que a gente vai ter aqui hoje? Nós teremos aqui várias entidades e associações que trabalham em Campinas, desde o SEBRAE, PROCON, Banco do Povo Paulista, SESC, enfim, nos oferecendo vários serviços prestados e a população pode vir aqui tranquilamente a partir das 9 horas da manhã até as 4. Teremos palestras, cursos, etc. As pessoas podem tirar dúvidas aqui, no caso do SENAC, do PROCON? Exatamente, PROCON, INSS, por exemplo, nessa área da aposentadoria, as pessoas poderão vir aqui e ter o atendimento adequado. No caso das vagas de trabalho que a gente falou, né, até o dia 10 de maio as pessoas têm que fazer o encaminhamento, então até quinta-feira que vem, viu, Larissa? Tá certo, Paulo, ótima oportunidade, né? Vagas sem exigência de experiência, é uma coisa que é raro acontecer. Obrigada pelas suas informações, bom trabalho aí para vocês. Nós vamos para uma pausa rapidinha aqui no Bom Dia Cidade, depois do intervalo tem a derrota da Ponte Preta diante do Flamengo ontem pela Copa do Brasil. A Macaca está em desvantagem para o jogo da volta, daqui a pouco a gente traz os detalhes da partida. E a previsão do tempo para essa quinta-feira, ontem a Thalita falou que tinha possibilidade de cair uma chuvinha, mas por aqui nada, então ela conta como fica os próximos dias. A gente volta já. Bom dia, cidade, de volta com notícias do esporte. Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a Ponte Preta perdeu ontem à noite para o Flamengo em casa. Depois de mais de 20 dias, a torcida da Macaca se reencontrou com o time. Quase 10 mil pessoas no estádio Moisés Zucarelli. Eles fizeram a parte deles, empurraram a equipe. Mas do outro lado estava o Flamengo e mostrou toda a qualidade de um dos principais times do país nessa troca de passes. Everton Ribeiro encontrou Lucas Paquetá, que deixou para Henrique Dourado fazer 1-0.
No segundo tempo, a Macaca melhorou e buscou o empate. Teve reclamação nesse lance aqui. René derrubou Felipe Saraiva na área. Pênalti. O juizão não marcou nada. Mesmo assim, a Ponte Preta ainda teve a chance de deixar tudo igual com Felipe Cardoso. Júnior Santos pressionou. A bola ficou pro camisa 9 cara a cara. Só que ele exagerou na força e mandou no travessão. Teve o rebote, mas Diego Alves defendeu. Derrota no Majestoso. Terceira seguida da Ponte em casa. É um jogo de 180 minutos, 190, e a gente pode reverter essa situação aí com o pé no chão e a gente vai lá para fazer um bom jogo. O jogo de volta da Copa do Brasil está marcado para a próxima quinta-feira lá no Rio de Janeiro, mas antes a Ponte Preta vai enfrentar o Guarani no Brinco de Ouro esse sábado pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem a diretoria da Ponte cancelou o treino que seria aberto à torcida amanhã à tarde. O motivo foi uma determinação do Ministério Público e da Polícia Militar para evitar uma possível briga entre as torcidas, já que os estádios ficam próximos. A medida também vale para o Guarani. Vamos falar de tempo agora, então. Vou chamar a Thalita para conversar aqui com a gente. Bom dia, Thalita. Oi, bom dia para você e bom dia também para todo mundo de casa. A gente falou da possibilidade da chuvinha que, por enquanto, não caiu, Até né? Agora, continua secura total. Era uma possibilidade remota e não aconteceu. Já são 40 dias consecutivos sem chuva em Piracicaba e quase 30 aqui em Campinas. Bastante. Então, essa secura está tomando conta, haja saúde, né? Com certeza. Vamos ver imagens ao vivo, então, da cidade. O sol já aparece desde cedo, como tem sido nos últimos dias, esse solzão que não vai embora, né? Máxima hoje na cidade, então, vai ser de 27 graus e hoje sem possibilidade nenhuma de chuva. Isso porque, segundo os meteorologistas, as áreas de instabilidade estão mais concentradas na faixa leste do estado, então chuvinha mesmo só para cidades que ficam ali pertinho do mar. E isso a gente consegue ver bem aqui nas imagens de satélite, Lari. As áreas de instabilidade não estão aqui mais no interiorzão, né? Ali na faixa leste a situação está um pouquinho melhor, só que quanto mais a gente vai para o interior, mais amarelão e laranja ficam, justamente por conta da secura, e aí a umidade do ar que fica complicada, né? No fim da tarde aí tem cidade já em estado de deve atenção. Continuar assim como a gente já está vendo aqui. Deve, né? 0 claro, de zero. Olha, 29 graus hoje em Mogi Guaçu, depois só 30 graus, até domingo esse tempo seco, e em Vinhedo também mesma previsão, só um pouco mais baixa a temperatura, entre 27 e 28 graus. Tá certo, vamos seguir na secura aqui então. Vamos Obrigada, lá. Thalita. Até, bom dia. Ao longo de todo o mês de maio, nós vamos falar sobre as mudanças na lei trabalhista, que é um assunto que afeta muita gente. Então, hoje vamos entender um pouco mais da demissão consensual, que é quando o empregador e o funcionário entram num acordo sobre o fim do contrato de trabalho. Uma hora ou outra acontece. A relação patrão-empregado acaba e nessa hora os dois lados têm direitos e obrigações. Até então eram 3 as principais formas básicas de terminar um contrato de trabalho. Quando o funcionário pedia demissão, quando o empregado era demitido com justa causa e quando o funcionário era desligado sem justa causa. Nesse caso, o empregado tem uma série de coisas para receber, são as chamadas verbas rescisórias. Teve um tempo em que a Lilian precisava de dinheiro para dar de entrada num terreno, a oportunidade era muito boa. Como não tinha grana, resolveu sair do trabalho para sacar o fundo, mas não rolou. Na verdade eu pedi um acordo, né? Mas na época era proibido. Aí pedi para ser demitida, também não... Desde quando a reforma trabalhista entrou em vigor, surgiu a chamada demissão consensual. Foi uma forma de legalizar os antigos acordos que, aliás, sempre existiram por debaixo dos panos. O que acontecia? O empregado queria pedir demissão, queria sair do emprego, mas isso pesava demais para o empregador. Aí o que acontecia? Eles faziam um acordo, uma espécie de bem bolado mesmo. O funcionário prometia devolver a multa do fundo, em compensação sacava 100% do FGTS e ainda dava entrada no seguro-desemprego. Diante dessa situação, veio a lei, colocou a mão nisso tudo e deixou mais equilibrado. A demissão consensual só pode ser proposta pelo trabalhador.
E os custos da demissão são divididos. A empresa não paga mais 40% da multa sobre o montante do fundo, paga metade, 20%. O trabalhador pode sacar 80% do fundo e não mais tudo como era antes. E tem mais um detalhe: quem topa a demissão consensual não pode pedir o seguro-desemprego. As pessoas que defendem afirmam que a novidade é uma forma de organizar uma coisa que já acontecia na prática. Já quem é contra acredita que isso pode fragilizar o funcionário na relação trabalhista. Isso é uma coisa que vai mexer muito com a questão cultural. Então, só o tempo vai dizer se de fato é efetiva essa letra da lei ou se é uma letra morta. A gente não pode terminar essa reportagem sem fazer um alerta. Tentar fraudar o Fundo de Amparo ao Trabalhador e o FGTS pode dar muito problema. Haverá sim sanções. E a multa administrativa é uma multa vultosa e também nós encaminhamos o procedimento para a Polícia Federal justamente para apurar esses crimes de fraude. A gente lembra que você também pode mandar sua sugestão do que você quer ver aqui nesse quadro Quer Saber. Nosso WhatsApp é o número 999920000. Participe que a gente traz todas as informações aqui para você. Bom Dia Cidade terminando aqui. Vem aí na sequência o Bom Dia Brasil. Desejo uma ótima quinta-feira para você. Força que a semana está mais curta, né? Amanhã já é sexta-feira, então até amanhã. Bom Dia Cidade. Oferecimento Le Mans, novo C4 Lounge 2019. Faça um test drive.